dia. Estão-me a ouvir bem? Com um furacão Helena relativamente tranquilo, pelo menos aqui na Ilha de São Miguel, vamos então iniciar muito bem uma semana de trabalho com este encontro que nos traz hoje aqui para falarmos de cultura e de cultura acessível e inclusiva. Agradecer ao Sr. Diretor Regional da Cultura o privilégio de fazer parte deste encontro e o desafio de moderar o primeiro painel que nos falará sobre cultura e território. Tenho comigo a doutora Maria Leonor Couto e o Dr. Valério Muniz, que vêm em representação do Museu Carlos Machado falar do Museu Móvel, que já conta com 10 anos de terreno, ligando o museu às comunidades. Seguir-se-á a doutora Susana Silvestre, chefe de divisão da Rede de Bibliotecas da Câmara Municipal de Lisboa, que nos trará a experiência da Biblioteca Humana Não Julguem o Livro pela Capa. Achei curioso este título e estou muito curiosa também para ouvir a experiência que nos traz. Por último, o arquiteto João Herdade, que é da Direção-Geral de Património Cultural e que está afeto ao Departamento de Museus, Conservação e Credenciação nesta Direção-Geral. O arquiteto João Herdade falar-nos-á sobre o estudo sobre a acessibilidade dos imóveis afetos à Direção-Geral do Património Cultural e teremos seguramente muito para aprender com a vossa experiência e com o vosso trabalho. E porque temos tempo a cumprir, peço para serem criteriosos no cumprimento dos 15 minutos que foi dado a cada moderador para falarem das vossas boas práticas. Muito obrigada. Muito bom dia, muito obrigada pelo convite, em nome do Museu Carlos Machado, que temos ali o nosso diretor, e vou começar a falar um bocadinho de um projeto que o Helder diz que estava aqui. O meu forte não é que é o resultado de uma grande equipa que se vai renovando. Passar para trás. O Museu Móvel, ao longo de 10 anos, tem atuado junto das comunidades de São Miguel, em particular junto daquelas que, por diversas razões, não podem visitar o museu. O Museu Carlos Machado Assim está melhor? O museu é o resultado de uma parceria. O Museu Móvel é um projeto do Museu Carlos Machado, tutelado pela Direção Regional da Cultura do Governo Regional dos Açores e realizado em parceria com a CRES Açor, Cooperativa Regional de Economia Solidária. Eu quero-vos apresentar aqui um pequeno filme sobre o Museu Carlos Machado. Não, passa para trás. Acho que tem que sair da apresentação. O Museu Móvel, ao longo de 10 anos, tem atuado junto das comunidades de São Miguel, em particular, junto daquelas que, por diversas razões, não podem visitar o museu ou participar nas suas atividades. O seu principal objetivo tem sido de marcar de forma indelével o papel social e democrático dos museus e contribuir para que o Museu Carlos Machado seja um museu inclusivo e um museu do território,
que não se restringe à cidade onde está implantado, mas que se estende por toda a ilha, da qual absorve e trabalha as entidades de agentes micalenses. As ações de itinerância do Museu Móvel são organizadas pela equipa do Serviço Educativo, em parceria com a CRES Açor. Nestas, o ponto de partida são as coleções do museu e as suas exposições temporárias, que funcionam como uma fonte de conhecimento e enriquecimento cultural das populações e que criam ligações entre o passado e a contemporaneidade, assim como entre o museu e as suas comunidades. Ana, preciso da sua ajuda aqui. Agora é normal ser isto. Diga. Pode ser este. Nós já vamos passar. Para este, não é? É isso. Agora é só passando, não é? Deixa-me cá ver. Sim, agora é só. Este setinho está bem. Já está. Obrigada. As ações. O Museu Móvel realiza ações para diferentes públicos. As atividades destinadas a crianças e jovens pretendem despertar o gosto pelo conhecimento, sensibilizar para a necessidade da salvaguarda de património, incentivar para o pensamento crítico e reflexivo, assim como para o desenvolvimento da literacia e para a prática da cidadania ativa. Essas ações do Museu Móvel têm a duração de cerca de 90 minutos e iniciam-se com uma conversa sobre a história do Museu Carlos Machado, as suas funções e também são abordados diversos temas que são previamente combinados com esta equipa e com os educadores que têm como objetivo interligar e criar atividades com características que correspondam às características específicas de cada público. As atividades práticas são realizadas após a visita à carrinha, que tem como objetivo consolidar os conteúdos abordados nas primeiras fases da ação e estimular para a curiosidade, a criatividade, métodos de trabalho experimental, com o objetivo primordial de envolver diferentes públicos. Nas ações destinadas aos séniores, as coleções do museu servem como mote para trocar experiências e para registar memórias. Destas que serão posteriormente trabalhadas pela equipa do Museu Património Cultural e Imaterial, que foi criada em 2014 e que será apresentada daqui a pouco pelo meu colega Valério Muniz. Realizam também outras ações. Aqui nós estamos a ver umas imagens de algumas dessas atividades destinadas ao público sénior, e estas mais práticas, porque uma das funções do museu é também fazer essa ligação entre o passado e a contemporaneidade. Estas ações são as ações que nós realizamos em eventos, que podem ser em câmaras municipais, em juntas de freguesia, podem ser em escolas, que são para um público em geral, porque o museu é de todos e para todos. Ao longo de 10 anos, e não fazendo o balanço, já realizamos uma vasta equipa que se vai constantemente renovando 549 ações, com o número de 26 mil públicos, tendo em consideração que nós os distribuímos sobre instituições em relação a diferentes faixas etárias e a várias localidades. Claro, aqui vou realçar só que esta mais-valia do Museu Móvel, de criarmos parcerias e criarmos ligações com as populações, traz muito público aqui ao Museu Carlos Machado e que faz com que, por ano, em média, tenhamos só nas atividades do Serviço Educativo cerca de 11 mil participantes envolvidos. Já demos várias voltas à Ilha de São Miguel, e isso, de facto, é uma manifestação que somos, de facto, um museu inclusivo e um museu de território. Então, aqui, em relação após 10 anos, consideramos o projeto é um projeto aberto, é um projeto em constante remodelação e transformação. E
e ainda com infinitas potencialidades. As mais-valias, de facto, são o contato direto que estabelece com grande diversidade de públicos da Ilha de São Miguel, desde idosos a jovens em risco, e o objetivo também é envolvê-los e eles considerarem que o museu é seu, porque é, de facto, seu. É ser um agente facilitador das ligações entre as diversas instituições, porque nós criamos quase uma ação cultural, social, em que nós somos o elo de ligação entre várias instituições e possibilitamos que essas próprias instituições também criam ligações em que nós somos o elo ou não. Vou partilhar convosco, porque nós os dois temos que ser rápidos, e vou partilhar convosco algumas experiências, porque acho que as experiências, no fato, falam desses objetivos no seu todo. E as experiências que vou partilhar são três. Esta foi uma atividade que nós fizemos, uma recolha de lenga-lengas, junto dos públicos séniores dos vários concelhos da ilha, dos 6 concelhos da ilha, e levámos os séniores à escola com o objetivo de interligar essas duas gerações e, com base nessas lenga-lengas, selecionamos que foram ilustradas posteriormente pelos séniores. E, no final, conseguimos compilar um pequeno livro, uma brochura, com estas lenga-lengas, em que envolvemos e ligamos, porque somos um agente de ligador, entre essas várias instituições de toda a ilha. Aqui vou-vos apresentar uma outra proposta, uma outra atividade que nós tivemos, porque o Museu Móvel, como nós, através do Museu Móvel, nós conhecemos pessoas de toda a ilha, trazemos ao museu e interagimos com os nossos usuários públicos do museu. Aqui nós temos uma senhora das 7 cidades que foi convidada pelo museu, uma artesã, para participar numa atividade destinada a famílias, com o objetivo de valorizar os seus saberes e transmitir às novas gerações. Essa ação de salvaguarda de património foi também realizada em outras freguesias de Ponta Delgada, entre os quais nos Ginetes. Esta senhora, no final dessa ação, e queria partilhar isso que é muito pessoal para nós, no final dessa ação, 2 meninas estavam junto a uma dessas senhoras e disseram: avó, nunca nos ensinaste isto, podemos ir amanhã à tua casa para nos ensinar. Ou seja, é uma forma que o museu tem de valorizar esses saberes e passar, às vezes, até para as pessoas que lhes estão mais próximas. Aqui nós temos um outro projeto que é Tradições com Horizonte, que nós realizamos em parceria com o Centro Regional de Artesanato, que assumimos enquanto museu, realizamos ações em escolas de todos os concelhos da ilha e que envolveram diversas faixas etárias e diversas instituições. O museu, neste projeto, alargou os seus horizontes e fomos até à Ilha do Pico com esse projeto e fizemos parceria com o Museu Francisco Lacerda. Mas voltando um pouco atrás, uma destas meninas que aqui está foi nossa parceira nesse projeto, porque, acima de tudo, o importante é envolver os participantes. Não é eles só irem envolvê-los, eles fazerem parte, eles darem o seu contributo. Aqui é uma dessas meninas, 4 anos depois de já estar formada, convidou-nos para nós nos associarmos a uma atividade que abordava exatamente o mesmo tema, que era, na altura, a tecelagem. Eu acho que é o criar parcerias com quem não está perto do museu, mas assumidamente criar experiências significativas que depois deem os seus reflexos. E para finalizar, vou-vos apresentar aqui um outro projeto que tem como base envolver. Esse projeto nasce de uma exploração de uma obra de Catarina Branco, de uma artista contemporânea, em que viveu grande parte da sua vida nos Finais da Luz. E nós fizemos parceria com miúdos da Escola de Finais da Luz, com a idade aproximada de Catarina vivia na altura em Finais da Luz, e com o objetivo de envolver os públicos e de criar ligações entre o passado e a contemporaneidade.
E é com esse projeto, estes miúdos vieram, fizemos ações na escola e eles vieram a ensinar o que tinham aprendido com outras famílias no Museu Carlos Machado. Ou seja, foi um objeto de envolver todos no Museu Carlos Machado com saberes de algumas localidades. E é com esse propósito, com esse projeto que consideramos aberto, e com o objetivo de envolver os seus participantes, que pretendemos continuar. Obrigada. Bom dia a todos. No seguimento do que a minha colega Leonor, portanto, abordou, a questão do Museu Móvel, vou apresentar aqui portanto, um outro lado que o projeto ganhou a partir de 2014, principalmente portanto, as questões associadas ao património imaterial, que desde o início, desde o arranque do projeto Museu Móvel, começaram a ser identificadas junto das comunidades da Ilha de São Miguel. Portanto, nas tradicionais itinerâncias que fazíamos e que se fazem no Museu Móvel, muitas das vezes não temos o tempo suficiente para aprofundar a informação que nos é transmitida e que conseguimos ter contacto portanto, nessas itinerâncias. Desse modo, e em 2014, fazendo um balanço dos primeiros 5 anos do projeto Museu Móvel, decidi-se que era necessário incidir de uma outra forma e trabalhar de uma outra forma estas questões. Então, fazendo esse balanço, decidi-se que era importante incidir sobre uma comunidade piloto para arrancar com este projeto, também dando e afirmando cada vez mais o Museu Móvel como um museu de território, que é uma das suas principais missões, também sendo um museu, de certa forma, a reflexão daquilo que é as comunidades que estão à sua volta. A comunidade selecionada foi as 7 cidades, e foi o nosso projeto piloto, também porque em 2008, quando o projeto arranca, é nas 7 cidades que é feita a primeira itinerância, portanto tem esta simbologia, e então iniciamos um trabalho de intervenção, de registro dos aspectos relevantes para o património local, recorrendo em informantes privilegiados, valorizando o saber fazer local e, portanto, utilizando e registando estes aspectos para o enriquecimento das próprias coleções do Museu Carlos Machado, nomeadamente a coleção da etnografia regional, que é que tem uma maior ligação com o território e com as populações da ilha. Portanto, deste ponto de vista, fomos registando e recolhendo informantes privilegiados, atribuindo importância ao conhecimento local, como estava a referir, confrontando os dados e as informações para promover uma maior clarividência sobre a história local e social das comunidades, fazendo uma listagem, porque aqui também, como a Leonor falou, é importante esta interação com os parceiros locais, perceber de que forma é que se está a atuar no terreno, e para o museu poder ser um elo de ligação, um gestor destas sinergias que existem no território, para contribuir também para o seu desenvolvimento, ser mais um elo de desenvolvimento. Portanto, esta intervenção é pautada sempre pela interdisciplinaridade, recorrendo a diferentes áreas, a diferentes parceiros, e também valorizando a comunidade, porque são eles os detentores reais do património. O património local é, de certa forma, a verdadeira riqueza das comunidades, e, portanto, é esse o foco da nossa intervenção e é a mensagem que procuramos passar. No nosso programa de trabalho, para concretizar estes objetivos, centramos, por exemplo, nas questões dos roteiros patrimoniais, muitas vezes associados a dias comemorativos, neste caso aqui o exemplo do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios de 2017,
que no projeto Para Além da Paisagem, o projeto desenvolvido nas 7 cidades, exploramos o percurso pedestre vereda do Baltazar, ou do Batizar, como é conhecido pelas próprias pessoas da comunidade, e este percurso que liga à zona portanto, do Cerrado das Freiras à Comieira foi comentado em termos naturais por especialistas portanto, do Parque da Lagoa das 7 Cidades e em termos antropológicos e culturais por habitantes que participaram nesta rota e por elementos da equipa do Património Cultural e Material do Museu Carlos Machado que também foram comentando este percurso. Aqui é interessante perceber que é nesta vereda, esta vereda liga o lugar do Cerrado das Freiras à Comieira e o Cerrado das Freiras é apontado como um dos principais locais, o primeiro local de fixação de habitantes naquela comunidade. Portanto, tem também um interesse do ponto de vista antropológico e... Um minuto. Um minuto. Desculpem, pronto, avançando. Outro aspecto importante do nosso trabalho são os registros desse património junto para a base de dados da Direção Regional da Cultura, para que possam ser acessíveis, e o trabalho portanto, de catalogação do inventário do património através do nosso livro 7 Cidades para Além da Paisagem, que foi publicado este ano e que foi possível publicar devido ao facto deste projeto ter ganho um prémio, o Prémio Ibero-Museus, para a Educação e Cultura. Avançando, eu queria-vos então só deixar, como não tenho muito mais tempo, aqui no final, portanto, com a questão dos projetos comunitários. Temos neste momento um projeto comunitário a desenvolver-se nas 7 cidades para a votação no orçamento participativo da Câmara Municipal de Ponta Delgada para a construção do Granel da Cultura, um ponto que centra um pouco todas estas informações que têm sido recolhidas ao longo do tempo, e também a questão da musealização dos objetos e a recuperação de uma chaveira para o Museu Carlos Machado, que foi feita através de um artesão local identificado e que recuperou uma chaveira do Espírito Santo para a coleção de etnografia. Deixo-vos, não sei se ainda tenho tempo, para apresentar um pequeno vídeo de 1 minuto. Deixo então com o final da minha apresentação, com uma projeção para o futuro daquilo que será o nosso trabalho e a exposição que estará patente no Museu Carlos Machado a partir do mês de dezembro, referente, portanto, à questão da produção de telha regional e há já a manifestação que foi registada na base de dados da Direção Regional da Cultura relativamente a esta manifestação e que então será explorada em termos de dispositivos no museu a partir de dezembro. Helder, é só... Fecha a apresentação. Ok. É mais fácil. Ok. Já posso. Isso não está a aparecer. Pois ele está a pôr a apresentação. Deixa eu fechar eles. Aqui falta. Vamos fechar esta aqui também. Essa aí. Vocês olham. Troca vai, né? Faz pelo menos a maneira, né? De trabalhar. E fica aí. Depois fazer um bocadinho, né? Já sei bem, né? Vá. Mas quando vai e até ficam novo, né? Nem se cansa. Ah, bah, bom, fazer, mas tem bom, cara. Às vezes, né? Sei, posso ficar. Olha. Obrigada à doutora Leonor Couto e ao Valério Nis. Passava então agora aqui a palavra à doutora Susana Silvestre,
que nos vai dar a conhecer o projeto Biblioteca Humana. Não julguem o livro pela capa. Ok. Posso fazer Skype e depois faço a coisa, não é? Posso fazer Skype e depois ponho o vídeo. Sim, mas como vai fechar a Ah, é? apresentação mesmo, sim. Ok. Mesmo. Tá bom. Olá, muito bom dia. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada à Direção Regional de Cultura. É um prazer voltar aos Açores e a São Miguel, é a segunda vez que estou nesta biblioteca e, portanto, para além do tema ser sobre Biblioteca Humana, é maravilhoso ser neste espaço fantástico que gosto muito. Estava aqui a tentar com a parte técnica. Tenho que apontar para lá? Ah, falta-me ligar o OK, não é? Tem que me ajudar. Está a ver primeiro. Não posso pensar aqui nos 15 minutos. O projeto que aqui vos apresento chama-se Biblioteca Humana, com o título Não julgo o livro pela capa, desculpem o erro, mas é um JPEG e já não consegui fazer a alteração. Na verdade, o projeto Biblioteca Humana tem origens na Dinamarca, no ano 2000, com o título original Human Library, e resulta de uma associação chamada Stop the Violence, e foi numa situação de um festival de música em que vários jovens estavam e um grupo de 5 amigos vê um amigo ser assassinado por vítima de discriminação e de estereótipo. E foi nessa altura que eles decidiram que, de facto, cada pessoa, com a sua imagem, com a sua capa, tinha direito a ter voz na sociedade e sem ser julgado. E, portanto, nasce aí a Human Library. A Biblioteca de Marvila faz parte de uma rede de bibliotecas de Lisboa, são 18 bibliotecas, e nesta biblioteca propusemos à Human Library fazer parte do projeto, que foi aceito em 2017. Gostava de vos mostrar aqui só um vídeo para perceberem um bocadinho o que é a Human Library em 2 minutos, apresentado pela própria organização. To meet people and to have that conversation with people, I think it's better to than just read in a book and hear about them in the news. I'm so ashamed that I judged these people before. I'm very sorry about it, and I hope more and more people recognize that. Portanto, neste projeto, os livros são pessoas, são livros humanos, que se voluntariam para contar a sua história. Histórias que foram vítimas de experiências que viveram, de situações que foram alvo de discriminação, de estereótipo, situações que estão relacionadas com o facto de serem ciganos, com o facto de serem negros, homossexuais, transexuais, obesos, vítimas de bullying, de violência doméstica. E, portanto, se calhar até vos perguntava aqui de um desafio interior,
se alguma vez foram vítimas de algum estereótipo ou se usaram algum estereótipo de forma inconsciente. Eu posso-vos contar a minha experiência pessoal. A altura que tenho hoje é a altura que tinha aos 12 anos de idade. E, portanto, fui vítima de estereótipo durante muitos anos, porque era considerada a menina burra, a menina repetente, a menina que andava há anos na escola e, por acaso, nunca chumbei. Ou fui vítima também das barreiras sociais e das barreiras mesmo da acessibilidade aos espaços. Aos 13, 14 anos não podia entrar num teatro, não podia entrar num cinema porque as minhas pernas não cabiam e, portanto, ficava sempre com os meus joelhos em cima da outra cadeira. E, na verdade, pensando bem, eu acho que qualquer um de nós já teve essa sensação de olhar para determinada pessoa e pelo seu rosto, pelo seu corpo, pela sua postura, teremos criado algum estereótipo. Eu assumo, eu já criei. A Biblioteca Humana é efetivamente um projeto que pretende quebrar barreiras sociais, barreiras intelectuais, através do diálogo construtivo. E, portanto, o que eu vos dizia há pouco é que neste projeto as pessoas voluntariam-se para contar a sua história. São livros humanos que têm um título e que estão bem consigo próprio naquele momento, não podem ser pessoas que ainda se sintam vítimas dessa pressão social, e há um conjunto de leitores que se disponibiliza para falar e para ouvir essas histórias. Este projeto não pretende ser um palco de exposição, portanto não se pretende que estas pessoas tenham maior visibilidade, que se sintam capacitadas ou empoderadas com o projeto que está a ser desenvolvido. O que se pretende é efetivamente diminuir as barreiras que há entre quem lê e quem é lido e incrementar e desenvolver os valores do respeito, da tolerância e da inclusão. Esta é a Biblioteca de Marvila. É uma biblioteca enorme, a maior biblioteca da cidade de Lisboa, com 2.600 metros quadrados. Esta biblioteca está situada na zona oriental do concelho de Lisboa, portanto estamos a 2 estações de comboio do Parque das Nações, a 4 estações de comboio do centro da cidade, que é o Rossio. E quando falamos com estas pessoas, nas conversas que tivemos antes de construir, queríamos perceber o que é que as pessoas queriam efetivamente para aquela biblioteca, conhecer a comunidade. As pessoas diziam-nos muitas vezes que este equipamento é dar pérolas a porcos. E era como as pessoas se intitulavam. Ou quando nos diziam também, amanhã vou a Lisboa tratar de uns papéis. Nunca se sentiram na cidade, não se sentem como fazendo parte da capital. A parte interessante é que quando nós pensamos em criar ali esta biblioteca e efetivamente este projeto, é que todo o contexto social, económico, cultural não era muito favorável. Quando pensamos em que grande parte da habitação é habitação social, quando pensamos que há um índice de habilitações académicas muitíssimo baixas, portanto, com pessoas com uma taxa de analfabetismo elevada, com abandono escolar precoce, quando pensamos que há uma grande dependência de instituições sociais e também pais adolescentes, temos imensos, e temos uma comunidade muito mesclada, se assim quisermos dizer, com muitos africanos, com muitos ciganos, mas também com muitos operários que vieram de vários pontos do país, porque vieram para uma zona que era a zona industrial da cidade. E, portanto, aqui vemos aqui algumas imagens. Marvila, que agora se chama Marvila, mas que durante anos foi chamada Chelas. Havia o filme que era a Zona J e, portanto, o que é que nós fazíamos? Estereotipar, discriminar e criar uma série de afastamentos com aquela zona da cidade. Hoje em dia, se alguma vez perguntarmos às pessoas o que é que acham do filme Zona J, quem lá vive diz que foi uma mentira pegada e foi uma forma fantástica de promover a zona, mas comercializando aquele livro. Portanto, uma discriminação enorme. E foi com base nessas conversas que nós tivemos com as pessoas, com base no estudo da freguesia, que definimos o nosso programa funcional para a biblioteca. Portanto, tivemos aqui um trabalho muito de escavar no terreno, quase como fazer uma prospecção arqueológica e de perceber qual era a mais-valia desta biblioteca no território. Uma das coisas que percebemos é que esta biblioteca devia apostar fortemente numa aprendizagem ao longo da vida. Depois deveríamos ter programas específicos para o combate à iliteracia e para o combate à exclusão social.
O projeto Biblioteca Humana, como vos disse, é um projeto que promove a inclusão, o combate ao estereótipo, à discriminação. E, portanto, quando pensamos naquele projeto, não foi porque achamos que era muito bonito trazer para aquele território. O que percebemos é que, quando nos aproximávamos da escola, e de uma escola que está muito próxima da biblioteca, aqueles jovens que são o reflexo de toda aquela caracterização que eu fiz há pouco, quando perguntávamos numa sala de aula o que era normal para eles, porque não sabiam o significado de estereótipo, portanto, normal para eles era que não houvesse homossexuais, normal era que uma rapariga branca não namorasse com um jovem negro, normal era que os jovens alunos não estudassem e não lessem livros, porque isso eram aqueles que eram os considerados os nerds, os mais inteligentes. Normal eram todos aqueles que estavam ali naquela sala de aula e que conseguiam ter o grupo, mesmo que isso implicasse o consumo de drogas, que é elevado, o tráfico de armas, que também existe, mas parece que estou aqui a fazer um retrato terrível de Marvila, e Marvila é efetivamente uma zona maravilhosa para se estar, uma comunidade fantástica para se trabalhar, e deste ponto de vista e deste tema que estamos aqui a falar da acessibilidade, é um grande desafio para todos nós. Portanto, o projeto desenvolveu-se em 3 situações. Nós só desenvolvemos a Biblioteca Humana associado a grandes eventos. Um grande evento foi o Festival de Arte Urbana, chamado Muro. É um festival que, neste caso aqui, Lisboa foi capital ibero-americana de cultura em 2017 e, portanto, em conjunto com a biblioteca, trouxeram-se vários artistas de street art para o território e que pintaram as empenas dos prédios de habitação social. Depois, aqui com a Maria Matos, estamos a 5 minutos? Muito bem, obrigada. Com a Maria Matos fizemos os Dias de Marvila e este ano vamos também fazer, está aqui a Rita, a Conferência Anual da Acesso Cultura, cujo tema também é um tema inclusivo e trazendo a presença da LGBTQI. E vamos também trabalhar com a ILGA, com uma Feira do Livro. Dizer-vos porquê associarmos a grandes eventos. Efetivamente, para nós é importante trazer várias pessoas de vários sítios da cidade, fazer a ligação da periferia com o centro. Não faz sentido dizermos que aqueles são os de Marvila, os outros são os de Lisboa, embora isto ainda aconteça. De várias faixas etárias, de várias habilitações e de vários meios sociais. Tal como uma biblioteca física, como esta biblioteca e tantas outras do nosso país, a Biblioteca Humana tem espaços reservados para os livros, tem o espaço de balcão de informações ou balcão de empréstimo, porque as pessoas fazem o seu cartão de leitor da Biblioteca Humana, requisitam o seu livro com o catálogo que lhe é disponibilizado, porque cada livro humano tem uma história, e depois tem as suas leituras individuais, ou também podem ser leituras coletivas. Imaginem vocês que alguém tem interesse em falar com um transexual e há um grande pedido de pessoas que querem falar. Portanto, há 1, 2, 3 leitores. Eu participei numa leitura de um transexual a 3 pessoas e a conversa transformou-se numa comunidade de leitores. Imaginem vocês que eu falava com o livro, mas também falava com os outros leitores. Aqui tem alguns dos passos, não posso perder muito tempo. Os nossos 11 livros disponíveis. E aqui algumas imagens, o nosso livro tatuado, cujo título era Escrito na Pele, Vítima de Bullying, A Vida por uma Janela, era assim que ele se intitulava, e mais tarde, só dizer aqui uma coisa interessante, ele tem vindo a ultrapassar esta questão, passava dias e dias e dias fechado dentro de casa a olhar cá para fora para saber se era seguro sair para a rua, mas a parte mais interessante é que já fez parte de uma peça de teatro, do Rui Catalão, já se expôs em Marvila, já foi a representar ao Teatro São Luís e, portanto, houve aqui uma questão de muita evolução em termos de pessoais e também de olhar para a sociedade. Um transexual, que é uma mulher, mas que, aliás, que é um homem e que hoje em dia é uma mulher, posso-vos depois disponibilizar o catálogo se quiserem saber mais. Uma vítima de racismo e obesidade. Quais os impactos do projeto? Muito rapidamente. Nós, no final de cada sessão, passamos sempre um inquérito para perceber qual o impacto que o projeto tem para o livro, qual o impacto do projeto para o leitor.
Algumas das reações aparecem ali em cima, a percepcionar que o estereótipo que tinha, afinal não é exatamente igual àquilo que pensava, a vontade de ler mais sobre o tema e considerarem que a metodologia é muito eficaz para poder falar com toda a abertura com aquelas pessoas. Para além desta avaliação do público, o que nós na Rede de Bibliotecas de Lisboa estamos a fazer é capacitar as nossas equipas de trabalho para lidarem efetivamente com estas pessoas, que são pessoas, mas que muitas das vezes e de uma forma inconsciente são discriminadas quando entram nas bibliotecas. Assim como a criação de novos serviços e atividades, e neste momento estamos a criar um serviço para as pessoas em situação de sem-abrigo. Há muitos sem-abrigo a frequentar as bibliotecas de Lisboa, é um confronto que temos diariamente e que estamos neste momento a trabalhar. Dizer ainda que, de facto, o desafio do seminário é muito interessante e que esperamos que, efetivamente, este projeto e as ações que estamos a desenvolver em Lisboa venham diminuir as barreiras sociais e intelectuais e fomentar o acesso à cultura. Dizer que estamos alinhados com a Agenda 2030 das Nações Unidas, com 2 ODS, o Objetivo de Desenvolvimento Social 10 e 11, no que toca à inclusão social, à redução das desigualdades, o proporcionar o acesso a espaços públicos seguros e inclusivos. Somos serviços públicos, obrigamos efetivamente a cumprir estes 2 ODS. E por último dizer que este ano fomos premiados pela Acesso Cultura com o Prémio Acessibilidade Social e que nos deu uma grande honra, foi um momento muito interessante, mas não foi só para nós, para as equipas de trabalho, foi também para os livros e para os leitores que fazem parte. Portanto, desafiava-vos que quando olhem para uma pessoa, quando achem que a pessoa pode ser isto, não a julguem por aquela capa e tentem ler o livro. Obrigada. Muito obrigada, doutora Susana Silvestre. Muito interessante e uma forma muito diferente de ler e de ser lido daquela a que estamos habituados e que é a forma mais convencional do livro em papel e agora também dos livros em formato digital. E temos já connosco o arquiteto João Herdade, que vem da Direção-Geral do Património Cultural e que nos vai apresentar o estudo sobre a acessibilidade dos imóveis afetos à Direção-Geral do Património Cultural. Bom dia, agradeço o convite para estar aqui. Esta apresentação foi preparada pela minha colega Clara Mineiro, que não pode estar cá, mas como eu também fiz parte deste trabalho, vou passar a apresentar-vos. O objeto do estudo, a revisão da literatura que nós fizemos, as principais fontes que utilizamos neste trabalho, os objetivos, a equipa, questões e opções que tomamos, a metodologia que empregamos e os instrumentos. Os objetos do estudo são os 43 imóveis afetos à DGPC, que são monumentos, palácios, museus e sítios arqueológicos. Em relação à literatura, baseámos nos guias de boas práticas internacionais que apresentam recomendações relativamente à acessibilidade dos imóveis, nomeadamente nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Irlanda, na Austrália e na Nova Zelândia. Portanto, foram as inspirações básicas. Estes guias constituem basicamente checklists ou manuais de avaliação
e propõe uma avaliação qualitativa dos imóveis. Dentro das principais fontes, utilizamos sobretudo o Smithsonian Guidelines for Accessible Exhibition Design, nos Estados Unidos, no Reino Unido, o Museums, Archives and Libraries, e na Austrália, sobretudo na Austrália, porque era uma ferramenta muito mais prática e muito mais sucinta, e na Nova Zelândia, que são duas ferramentas que são checklists que permitem avaliar a acessibilidade de um determinado edifício e são instrumentos muito práticos. Nas fontes consultadas, eles propunham sempre auditorias encomendadas a entidades externas e os relatórios faziam uma avaliação, sobretudo qualitativa. Identificam os principais problemas e fazem sugestões para os ultrapassar. As diferenças do nosso estudo relativamente a todos estes padrões é que se trata de um exercício de autoavaliação e compara o universo dos serviços sobre a mesma administração. No nosso caso, nós tínhamos 43 imóveis e, portanto, interessava-nos fazer uma autoavaliação do que é que se passava com os nossos imóveis. Basicamente, a diferença no nosso estudo é que, para além de uma avaliação qualitativa, conseguimos fazer uma avaliação quantitativa, ou seja, medir o grau de cumprimento da acessibilidade de um determinado imóvel. Como objetivo, queríamos criar um instrumento para autoavaliação. Queríamos também inteirar-nos das boas práticas que por todo o mundo estão disponíveis, identificar os problemas, fazer sugestões e, no fim de cada estudo de cada imóvel, listar 10 prioridades de investimento para, digamos, focar o investimento, como é sempre escasso, acho que toda a gente tem o mesmo problema, focar no que realmente é prioritário. A equipa é multidisciplinar. Eu sou arquiteto e, sobretudo, trabalhei durante muitos anos no IMC e acompanhei muitos projetos de museus, desenho de exposições. Fátima Peralta é designer e também tratava da parte de recolha fotográfica, e a Clara Mineiro é especialista em comunicação acessível e, portanto, tínhamos 3 visões distintas para a avaliação de um determinado edifício. Relativamente às questões e opções que nos colocaram, o nosso universo é composto de monumentos, palácios e museus e sítios arqueológicos, e que são realidades com algumas diferenças. Mas a questão principal era se devíamos abordá-las da mesma maneira. E a nossa opção foi que sim, que podíamos utilizar o mesmo instrumento para avaliar realidades bastante distintas. E os monumentos e sítios arqueológicos, apesar de ser diferentes de museus, são considerados como museus em que as principais peças em exposição são os próprios edifícios. Uma igreja é o próprio edifício que está em exposição, a coleção é a própria igreja. Os palácios também foram abordados como um misto, porque são também monumentos, mas não deixam de ser museus, porque normalmente têm uma coleção associada, ou têm uma coleção que faz parte do próprio edifício. E, portanto, usámos a mesma abordagem para estudar monumentos, palácios, museus e sítios. Outra questão: que assuntos têm impacto na acessibilidade a um edifício? E aqui listámos 10 assuntos baseados na experiência internacional. Portanto, nós vamos avaliar 10 assuntos que são o edifício, a localização e orientação, as exposições, a divulgação, segurança, consultoria, formação, voluntariado e emprego, avaliação e política de gestão. E estes 10 assuntos traduzem-se por uma melhoria do conforto do edifício, ou seja, uma melhoria da utilização pelo público de todo o edifício. E que ponderação é que devem ter estes 10 assuntos?
Isto foi uma questão bastante discutida. Nós acabámos por hierarquizar os assuntos em termos de importância e fizemos, apesar das variações não serem muito grandes, consideramos que o acesso ao edifício é o essencial, porque se uma pessoa com mobilidade reduzida não consegue entrar num edifício ou não consegue visitar o edifício todo, todas as outras opções, todas as outras qualidades do edifício acabam por ser penalizados. Depois, a localização, a orientação e depois as exposições, a divulgação, a segurança e a consultoria todas com o mesmo peso e o voluntariado e a avaliação e a política de gestão com um valor menos pesado. Na metodologia, nós consideramos várias fases de trabalho. O primeiro momento é a visita ao edifício. E nesta visita, a visita é feita incógnita, portanto, não avisamos ninguém que vamos fazer a visita ao edifício. Portanto, vamos visitar o edifício como qualquer público faz e a percebermos das dificuldades e dos problemas e das qualidades que determinado espaço tem. E, portanto, aqui avaliamos o edifício, a localização, a orientação, as exposições e, num segundo momento, fazemos entrevistas para recolher dados que não conseguimos obter nem no site da internet, nem pela simples visita, que é, por exemplo, tem a ver com a segurança, com se há consultoria, se é feita formação, se o determinado museu ou edifício tem voluntários, como é que é a política de gestão, como é que é feita a avaliação da acessibilidade de determinado edifício. O terceiro momento é um relatório em que são feitas sugestões e listas de prioridade de intervenção. O quarto momento é um debate em que o edifício é discutido com o diretor do departamento, com os arquitetos responsáveis por cada imóvel, pelos diretores do imóvel e pelos membros da equipa. Depois validamos a informação recolhida e fazemos a triangulação de toda a informação recolhida em todas as fases do trabalho. Estabelecemos critérios de qualidade para cada tema, formulando perguntas, com 4 opções de resposta. Se cumpre determinado parâmetro, se esse parâmetro está em estudo, se não cumpre ou se determinado parâmetro não é aplicável. Por exemplo, numa igreja não há cafetaria, ou normalmente não há instalações sanitárias acessíveis, portanto esse assunto não é aplicável e portanto não é considerado em termos de avaliação. E concebemos um instrumento para a recolha de dados que basicamente atribui a cada uma destas questões pontuação para podermos medir o grau de cumprimento das normas e das boas práticas. Se sim, tem 2 pontos, se está em estudo determinado assunto tem 1 ponto, se não cumpre tem 0 pontos e se não é aplicável, este não aplicável não entra em termos de avaliação. E transpusemos estas perguntas para uma folha de Excel para poder medir o que é que nós estamos a avaliar. E depois há determinadas fórmulas matemáticas que permitem que o somatório da pontuação se traduza numa percentagem de cumprimento. Isto é um exemplo de uma folha de cálculo em que se faz, isto é sobre o acesso exterior a um determinado edifício, em que se pontua cada pergunta com 2, 1, 0 ou não aplicável. E depois obtém-se aqui do lado direito para determinado tema, por exemplo, aqui 57% para a primeira pergunta, o acesso ao transporte privado tem 86% e depois cada assunto obtém uma pontuação. Quando a pontuação passa a verde, quer dizer que está acima dos 50% e, portanto, já é positivo determinado assunto. As conclusões são apresentadas graficamente em tabelas e em gráficos de barras. Portanto, isto é o resultado de uma avaliação dos 10 temas, em que o resultado final são 69% de cumprimento das normas e boas práticas, e para cada assunto há uma classificação em percentagem ponderada pela ponderação que nós atribuímos.
esta tabela é traduzida num gráfico em que permite rapidamente perceber onde é que determinado museu, ou palácio ou monumento necessita de mais investimento. Neste caso, por exemplo, é o assunto 7, que é a formação, em que atinge o limite mínimo e, portanto, seria aí que se deveria, na formação e no emprego, seria aí, e na gestão, seria aí que se deveria investir mais nesse determinado momento. Também avaliamos a área acessível ao museu, aqui em termos físicos, qual é a percentagem de área acessível de um determinado momento. Por exemplo, este aqui tem 83% da área acessível, o que é bastante bom, portanto só há uma pequena parte do museu que não é acessível, mas há casos, por exemplo, a Torre Belém, em que só 30% é que é acessível, portanto aí não é viável atingir valores melhores. Portanto, a nossa matriz é aplicável a qualquer tipo de espaço, monumentos, palácios, museus e sítios arqueológicos. Também, com relativamente facilidade, é aplicável a teatros, cinemas, lojas, restaurantes, bibliotecas, porque nós temos vários campos que identificam, por exemplo, temos um campo para o percurso de visita, temos um campo para uma cafetaria, temos um campo para uma biblioteca, para salas de exposições e, portanto, conseguimos identificar, nós temos dois tipos de matrizes, uma mais simples, está disponível para uso público no sítio da DGPC, e quem quiser uma mais completa também nós podemos fornecê-la sem problema. Muito obrigado. Ainda lhe restavam 3 minutos e eu estava aqui distraída a tentar escrever os 10 parâmetros de avaliação. Está ali. Portanto, esta apresentação está em PDF. Portanto. Eu acho que é uma apresentação, tal como as outras, de grande interesse, até porque na região temos também ainda muitos desafios a este nível e um longo trabalho a cumprir para tornar os nossos edifícios públicos e também muitos privados acessíveis. Temos então agora algum tempo para debate. Penso que cada uma destas apresentações nos traz aqui a cultura no território, falando da importância da troca de experiências e de conhecimento, ou seja, o museu móvel, na sua itinerância, leva conhecimento, desafia a que os seus públicos tenham um pensamento crítico, mas, por outro lado, também tem a preocupação de realizar recolha e de trazer mais conhecimento para o museu, nomeadamente através do registro etnográfico. Falou-nos também sobre isso e sobre alguns projetos que nasceram desta itinerância e de todos os desafios que os profissionais que integram esta equipa foram também assumindo, não ficando apenas circunscritos à itinerância, mas também desafiando-se e desafiando o próprio museu, as suas entidades parceiras e outros profissionais e agentes deste setor a acrescentarem valor ao museu e à cultura. Depois, novas formas de leitura, em que quem escreve é a pessoa que se conta e que dá também a oportunidade a quem ouve, a quem lê, de participar desta leitura e também neste desafio de conhecer o outro, de aceitar a diferença, também se pensar a si próprio e trocar aqui o papel entre leitor e livro. Um projeto muito interessante, nomeadamente do ponto de vista antropológico. Portanto, tínhamos aqui tema e temos tema para, do ponto de vista da psicologia, nomeadamente da antropologia, pensar tudo aquilo que podemos aprender com esta forma também de leitura.
uma leitura não convencional e de proximidade. E por último, este estudo sobre a acessibilidade que nos faz pensar os edifícios e o modo como os podemos usar de forma inclusiva, ou seja, que eles sejam acessíveis a todos, não apenas parcialmente, mas no seu todo. Ou seja, não é suficiente termos uma entrada acessível, o modo como circunnavegamos no interior do próprio edifício tem que também ela ser acessível para que os visitantes possam aceder a tudo aquilo que está ali disponível, às coleções e aos diferentes serviços. E, portanto, passava agora a palavra para esse lado e temos aqui espaço para perguntas. Primeira. Alexandre, és sempre tão participativo e estás aqui também em representação do teatro, o Teatro Micalense, que é um edifício que também deve ser acessível e é promotor da cultura, tem uma agenda. Sim, tenho que fazer isso. Eu, por acaso, ia pedir aos serviços técnicos que pudessem subir um pouco mais o volume do microfone, acho que a dificuldade não é só minha. Por acaso, são três apresentações completamente distintas, mas eu gostaria de perceber junto do Museu Carlos Machado, neste vosso trabalho, o que é que enfatizavam mais, se é apenas um serviço de proximidade, digamos assim, ou se tem sentido que na vossa dinâmica há uma potenciação de público em torno da casa-mãe. Se há se é apenas o levar a cultura às comunidades mais distantes, que este também é um problema nas ilhas, ou seja, o problema da mobilidade não é apenas da acessibilidade, é um problema de mobilidade também, e portanto eu julgo que esse lado parece-me importante, perceber se ou tem alguma forma de perceber se há um resultado evidente desse vosso trabalho no terreno, nas comunidades mais longínquas e depois nessa visitação ao espaço principal. Obrigado. De facto, aqui, já está. Ao longo dos anos, nós temos apercebido que a quantidade de públicos que têm vindo ao museu tem aumentado consideravelmente. E assim como também as solicitações, aumentam em paralelo as solicitações de nós irmos às outras instituições mais afastadas de Ponta Delgada. Mas, analisando as estatísticas, nós podemos, de facto, confrontar essa situação. Muito mais pessoas vêm ao Museu Carlos Machado, aos seus 3 núcleos, visitá-lo, do que propriamente há uns anos atrás, e acho que aí é um trabalho de todos, mas também acho que também tem sido deste projeto Museu Móvel que tem trazido as pessoas, tem despertado o gosto e o interesse por conhecer as coleções do museu e tem vindo num número muito mais considerável. Gostaria de felicitar, de facto, todos os intervenientes neste painel, que, de certa forma, nos ajuda a olhar para as questões e para as circunstâncias dos Açores com um olhar crítico e, ao mesmo tempo, desafiador. E a função destes seminários prima precisamente por isso, por nos fazer pensar, por sabermos olhar e também termos estratégias de ação. O Museu Carlos Machado é uma instituição mais que centenária, com uma identidade muito própria nos Açores, e é uma instituição querida pelos açorianos. Mas o museu teve que arranjar soluções e estratégias de proximidade com os seus públicos, porque senão corria o risco de ficar fechado sobre si próprio e com um certo elitismo desadequado. Daí que este projeto Museu Móvel é um projeto, como foi bem dito, é um projeto inclusivo, acessível e reconhecido de forma internacional já.
Ganhou um prémio ibero-americano e já ganhou o prémio também para a cultura acessível. Portanto, há aqui um trabalho efetivo e que é reconhecido de uma forma pública. Nós temos sido muito mediadores junto das comunidades. Portanto, é a função também do museu ser mediadora. Claro que interessa ter públicos, interessa termos estatística, aumentar públicos, mas coloca-se aqui a qualidade democrática, inclusivamente, que é fundamental na vivência das pessoas. Porque a cultura é estruturante nas sociedades. Daí que nós estamos apostando seriamente neste projeto, que já junta algumas idades também, neste sentido de nos abeirarmos dos públicos, de fazer pensar as questões da cidadania e da democracia, do desenvolvimento local, da economia solidária, portanto, o museu tem esta função, e sermos também como mediadores, reconciliadores, porque às vezes das próprias comunidades encontra-se dificuldades de agir, dos próprios elementos das instituições que estão no terreno, por razões óbvias, não é? Em ambientes pequeninos isto torna-se muito mais visível, e o museu tem sido também este mediador, tem sido esta plataforma de diálogo e de entendimento junto das próprias comunidades. Por isso, os nossos projetos são plurais, vão para além da paisagem, como também temos o representante do museu na escola, portanto, o museu tem o seu representante, tem um professor representante, e o museu tem-se afirmado pelas suas conexões. Claro que isto não é um trabalho, por vezes, muito visível, portanto, não dá assim nas vistas, há um trabalho de sementeira, um trabalho silencioso, mas que tem produzido os seus frutos, e nós sentimos, de facto, os efeitos deste trabalho que se vai construindo já ao longo de quase 15 anos. Era só eu estou a puxar a brasa à minha sardinha. Não é uma pergunta. Mas também é bom puxar a brasa para a sardinha porque percebo as coisas como são. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Diretor do Museu Carlos Machado. Não me ouvem, pois não? Ainda não consegui perceber quando é que isto está ligado e desligado. Eu e as tecnologias temos um handicap, um problema relacional e comunicacional. Eu vejo muitos jovens estudantes que ficaram todos atrás e gostava também de ouvir algumas questões da vossa parte, acho que gostávamos todos, até porque no vosso futuro profissional, já vou passar a palavra, no vosso futuro profissional vão se confrontar e podem também já levar algumas ideias daquilo que hoje aqui está a ser partilhado. E passo agora a palavra à senhora diretora da biblioteca que hoje nos acolhe. Muito obrigada. Bom dia a todos. Quero-vos dar os parabéns por todas as comunicações até agora. Sobretudo porque, em termos de comunicação, é extremamente importante estarmos sempre conscientes do nosso papel e da responsabilidade que temos na aproximação ao público e não o contrário. E acho que isso está a ficar bem patente. Até porque, como todos sabemos, na raiz latina da palavra comunicar há um grande ênfase no significado de partilha. Ora, não pode haver partilha nenhuma se for só do lado do emissor, ou seja, se nós só emitirmos. O receptor tem que estar em condições de partilhar exatamente connosco aquilo que desejamos comunicar. E, portanto, mais uma vez, parabéns pelas vossas comunicações, que são sinónimo de todas as atividades que estão a ser desenvolvidas nas instituições e que tanta falta fazem. Mas gostava de me dirigir especialmente agora à doutora Susana, porque confesso que esta atividade, esta iniciativa é-me extremamente apelativa. Se calhar tem a ver um bocado com a minha personalidade, se calhar tem a ver com o facto de estar diretamente ligado a uma atividade de uma biblioteca, mas seduziu-me imenso desde a altura em que vi isto enquanto tema no plantel do colóquio. E queria lhe perguntar o seguinte, em termos mais, eu já percebi que a recepção deve ter sido fantástica, até porque despoleta aquela parte humana que existe, ou seja, o livro está visível. É o componente que às vezes faz muita falta para certas pessoas se aproximarem dele. É um livro visível, é um livro humanificado, digamos. Gostaria de saber, mais especificamente, como é que se conseguem angariar os livros, pessoas, para esta iniciativa. É feita uma publicitação prévia através
da biblioteca, não é? São contatos pessoais que se fazem com estas pessoas. E depois também tenho outra dúvida. De que forma é que estas pessoas, depois de angariadas, se disponibilizam a falar? São encontros particulares, já percebi que às vezes são, outras vezes não, nem tanto. Há limite temporal, talvez, para a leitura deste livro. As pessoas expõem à sua vontade a sua história ou estão sujeitas a perguntas. São pormenores, digamos, mais técnicos e objetivos que eu gostava muito que me esclarecesse, se fosse possível. Então, é assim, os 15 minutos, a limitação de tempo é maravilhosa para nós nos concentrarmos. Faltou-me dizer algumas coisas e a sua pergunta é muitíssimo pertinente. Nós em Lisboa houve aqui uma transformação da forma de olhar para as bibliotecas, o papel que as bibliotecas devem ter. Em 2010, nós começamos a perceber que as bibliotecas, e há pouco o Sr. Diretor falava isso do museu, as bibliotecas estavam condenadas, como em vários países, isso tem vindo a acontecer, estavam condenadas a fechar se elas continuassem fechadas sobre si próprias, à espera que as pessoas vão consultar livros ou fazer empréstimo domiciliário. E não estando aqui a perder algum tempo sobre esse assunto, deixo-lhe o desafio para procurar o que nós publicamos, chamado Programa Estratégico Biblioteca 21, o que devem ser as bibliotecas neste século, e isto para dizer o quê? Que em Lisboa nós não decalcamos modelos de bibliotecas, portanto estudamos a comunidade, e quando estudamos a comunidade estudamos mesmo, e falamos com as pessoas. E nós, este projeto começou em 2011, trabalhamos com o arquiteto Estes Ferreira, que morreu há pouco tempo, e na altura a ideia era que o arquiteto, e Sr. Arquiteto entenda o que digo, não ficasse apenas com o projeto enquanto arquiteto, mas que houvesse um diálogo connosco e com a comunidade, e isso era fundamental. Porque os espaços só podem ter essa vida se for dessa forma. E isto para fazer o enquadramento, porque nós fomos mesmo para o terreno. E ir para o terreno foi perceber quem eram os líderes, quem eram os parceiros e quem eram os grupos com quem nós pudéssemos conversar. E mesmo aqueles grupos que eram ostracizados naquele território, para nós eram importantes essas pessoas. Porque, e isto também é outro conceito, é que quando nós chegamos a um território, se não tivermos este diálogo muito participativo com as pessoas, corremos sérios riscos de os edifícios não se manterem enquanto edifícios e de não permitir nunca mais a entrada de outras pessoas naquele edifício público, a não ser aqueles que estão ao redor da biblioteca. E como viram, estamos numa zona de pura habitação social, com algumas rivalidades entre comunidade cigana e rivalidades, como sabemos, entre grupos da comunidade cigana e grupos africanos. E, portanto, nessas conversas todas que nós tivemos, foram-nos chegando vozes de várias pessoas. Pessoas que diziam que, por exemplo, aquele rapaz é o Pedro, que foi vítima de bullying. Ele não nos apareceu na rua, não fomos a bater a porta, mas fomos falando com várias pessoas. Envolvemos a escola, envolvemos a polícia segura, envolvemos a farmácia tem um peso enorme naquele território. Envolvemos associações culturais, desportivas, grupos de teatro, a própria junta de freguesia, de um ponto de vista mais institucional, não é? Porque depois também tinha o lado da relação com os seus fregueses, e nessas conversas foram surgindo nomes de pessoas, e nomes de pessoas que nos permitiram chegar a elas porque alguém dizia: eu conheço, eu gostava que vocês falassem, queríamos falar com a comunidade cigana, e toda a gente dizia: pois, mas com a comunidade cigana é difícil, então onde é que está o patriarca da comunidade? E a forma de chegarmos ao patriarca foi efetivamente de propormos que houvesse uma ação, uma atividade na biblioteca, muito antes de a abrir. Eu costumo dizer que o Sr. Presidente de Câmara foi mesmo, e isto é pura das verdades, só entrou na biblioteca meses depois de várias pessoas da comunidade terem entrado. Pessoas que foram fazer workshops de jambé, rap, breakdance, parkour, e isto tem toda uma razão. Porque é que eles faziam parkour? Porque se não fizessem parkour antes da abertura da biblioteca, iriam fazer parkour de certeza
certeza quando a biblioteca estava aberta. Portanto, havia aqui coisas que tínhamos que fazer a ligação. E, portanto, fomos chegando a essas pessoas. E fomos chegando a essas pessoas, por exemplo, ao Patriarca, fomos chegando àquela senhora que é o nosso livro, o Obeso, era uma pessoa que estava num bar de uma associação de residentes, de conversas, foram conversas, muitas horas de conversas, fora de horas do horário de funcionamento da biblioteca, em que nos deslocamos, conhecemos, eu acho que bebi café em todo o lado naquela freguesia, eu e outras equipas, é uma equipa multidisciplinar que trabalha nas bibliotecas, temos bibliotecários sim, mas também temos antropólogos, temos sociólogos, e portanto é importante esta multidisciplinaridade. Nessas conversas com as pessoas, havia pessoas que já estavam muito bem sobre o tema, sobre o assunto, falavam com algum rancor do seu passado e da sua relação com outros que viviam ali e com muito rancor com o centro da cidade. E é verdade, quer dizer, Marvila agora, quem está aqui que é do continente ou quem vai algumas vezes ao continente e vai a Lisboa, ouve efetivamente que a zona trendy da cidade é Marvila agora, mas é a Marvila abaixo da linha do comboio, portanto estamos a falar de Marvila que está junto à zona ribeirinha, nós estamos acima da linha do comboio e isso faz toda a diferença em termos das acessibilidades, não é? E das barreiras físicas existentes. E portanto nessas conversas foram conversas de foram conversas longas, conversas em que explicamos efetivamente como é que era o projeto, o que é que se pretendia e se estavam ou não à vontade para falar sobre o assunto. Portanto, tentar responder à primeira pergunta. Em relação à segunda pergunta, o nosso catálogo é um catálogo de livros que são voluntários, portanto, nem sempre as pessoas querem participar nesta atividade. Têm que se sentir altamente seguras e saber, o projeto exige que quer o livro, quer o leitor, conheça os seus direitos e os seus deveres. Portanto, há regras para isso, não é? As pessoas têm acesso ao catálogo, têm acesso aos direitos e aos deveres e sabem perfeitamente que, e nós costumamos brincar, mas quando se requisita um livro, este livro tem que ser entregue nas mesmas condições quando foi requisitado. E exatamente para dizer que é de consulta local, não é suposto ninguém estar ali a fazer um contacto extra pessoal, não é? Se isso acontecer, será feito fora daquele horário, mas isto é engraçado e são 30 minutos de conversa que teremos com aquela pessoa. Portanto, as pessoas estão completamente à vontade para, hoje quer participar neste projeto, amanhã não quer participar neste projeto. Uma coisa que é importante e que nós fazemos jus em relação ao projeto é que para nós não é eu não quero fazer deste projeto um projeto de chapéu para a cidade de Lisboa, dizer que a rede de bibliotecas de Lisboa é inclusiva, respeita ao outro e valoriza os valores da inclusão, da tolerância, etc. Porque este projeto, para entrar noutras zonas da cidade, e para vos dar aqui alguns exemplos, a rede de bibliotecas é constituída por bibliotecas no extremo Marvila, junto à Culturgés, portanto estamos a falar no Campo Pequeno, também tem bibliotecas em Belém, portanto tem comunidades altamente diferenciadas. Não me interessa estar a proliferar o projeto quando preciso que hajam livros que estejam disponíveis para falar noutras zonas da cidade. Portanto, é um projeto altamente moroso, muito difícil, exige muito diálogo com os livros e exige um diálogo prévio com o leitor. Não sei se expliquei. Obrigada. Uma última questão, antes de irmos para intervalo. Olá a todos. Eu diria que não é uma questão, é apenas uma sugestão para quem achar que ela é adequada. Primeiro começamos por isto. Traz-se um painel de pessoas conhecedoras da matéria. Vem de longe mostrar cá o que se tem feito fora, porque cá também se faz coisas, mas poderão fazer-se coisas melhores. Mas chega a uma conclusão. Traz-se um painel fantástico, às vezes até isto, o som. Ou o som que não está adequado, ou a pessoa que não se adequou ao som. Também são duas razões. Porque a diferença, muitas vezes, a culpa não é do emissor, pode ser do receptor. Mas quem é que garante que todos nós ouvimos de forma igual? Não quer dizer que tenhamos problema grave de audição, mas há quem ouça melhor, há quem ouça pior. Se calhar quem está à frente pode ouvir melhor, quem está atrás terá outra dificuldade. Eu sei que me dizem, porque é que não vem para a frente? É um defeito nosso. Ou porque chegamos mais tarde e que queremos vir na mesma, apesar de tarde,
E também há aqueles que, por hábito, têm esta dificuldade de aproximar. Mas isso, afinal de contas, é acessibilidade. Acho que era importante criar acessibilidade neste sentido. É que o painel é muito interessante, tudo isto é fantástico, mas depois criamos uma barreira. É que tudo o que se diz aqui nem sempre se percebe porque não chega aos ouvidos da forma adequada. Tem a ver com o som. Para além desta situação e do tudo o que disse em relação às pessoas que estão e que fizeram um trabalho excelente e que acredito que os Açores um dia também o terão, há uma outra sugestão que eu dou. Será que as pessoas que ocupam os lugares, as funções acima, os lugares de câmaras, de juntas, os lugares de destaque que estão lá por algum motivo, será que eles de vez em quando não deveriam sair do seu lugar, da sua secretária, fazerem o que acabaram aí de dizer, fomos ao terreno, mas que vão ao terreno não como individualidade pública, porque se forem são tratados como lordes. Têm as passadeiras todas para passar. O carro chega ao sítio se for preciso, o outro não pode levá-lo ao carro, mas ele leva. Ora, eu pergunto, será que um Presidente de Câmara não podia mudar o seu Conselho, experimentar ir a um Conselho mais ao lado, como cidadão, e perceber quais são as suas dificuldades para chegar aos sítios? Inclusive, se calhar, às vezes, à própria Câmara de um Conselho vizinho. Eu acho que há coisas que deveríamos olhar para dentro e começarmos a fazer leituras. Será que eu vou ao sítio para perceber o que é que se passa no sítio? Não. As pessoas são tão ocupadas com tanta coisa que muitas vezes ficam a ver mails. Mas o mail não diz tudo. Eu acho que era importante irmos ao terreno para sentirmos no terreno e podermos opinar. Porque é fácil arranjar estudos. Depende. As estatísticas e os estudos dão o que nós quisermos que dê. Queiramos ou não, podem dar coisas com uma determinada lógica ou não. Acho que era importante realmente isso. Todos nós somos cidadãos, todos nós temos as nossas limitações, sejam elas físicas ou de outra ordem. Deveríamos era preocupar-nos mais, se calhar, em de vez em quando, sairmos dentro do nosso ovo, da nossa zona de conforto, e ir um bocadinho ao lado do outro, em vez de criticarmos, se calhar, o que o outro escreveu, o que o outro fez, porque é que se, de vez em quando, tirássemos desculpa-me a expressão, o rabinho do sítio, fôssemos a alguns sítios para perceber o que é que se faz melhor nos outros lugares. Ainda bem que existem estes seminários para nos trazerem cá outros exemplos. Ok, Lisboa é a capital, mal era se isto também não era feito. Mas por que não em todos os outros lugares? Depende de cada um de nós. É lógico ver, como diziam, uma turma, que há jovens que estarão a pensar no futuro, que serão eles os outros, não seremos nós, que o nosso futuro, se calhar, terá uma limitação mais curta. Agora, eu posso ter uma limitação curta de tempo, mas posso usar esse tempo de uma forma qualitativa e cada vez melhor. Agora, isso depende de nós. E acho que quem está em lugares de decisão deveria preocupar-se com isto. Ele próprio, se tiver o azar, partir um pé, como é que ele chega à Câmara Municipal? Leva-lo ao colo, manda implementar uma cadeira na hora. Se calhar isto não é preocupação de muita gente. É apenas uma chega. Quem quiser tirar ilações que tire. Bom dia e obrigado. Obrigada pela reflexão. Pelas sugestões e pelo espírito crítico. E eu acho que o facto deste encontro hoje estar aqui a acontecer e ter tido neste painel uma primeira experiência de São Miguel, da cidade de Ponta Delgada, em que também naturalmente convidamos outras entidades que por acaso são de Lisboa, mas Lisboa Conselho, uma rede de 48 bibliotecas, 18 bibliotecas, 48 edifícios da Direção-Geral de Património, trocar aqui os números, revela-nos que há também uma preocupação de descentralização e de levar estas questões a todo lado. Eu acho que é justamente essas preocupações que partilhou que estão no cerne da realização deste encontro hoje aqui, que é um encontro para toda a região e não apenas para São Miguel. Penso que é este o desafio que o Sr. Diretor Regional da Cultura começou por assumir hoje aqui na sessão da abertura. Um pedido de desculpas pelo som. Eu peço à organização que tenham no segundo painel esta questão mais resolvida.
para que possamos chegar a todos de igual modo e para que possamos ser ouvidos em bom som e em bom tom. Passávamos então agora para um intervalo de 15 minutos para depois avançarmos com o segundo painel. Até já!